Muito bem, Jornal do Meio-Dia comigo, Rodrigo Menezes, começando agora, nesse exato momento, mais um programa gravado. Esperamos voltar ao vivo em breve. Estou trabalhando para resolver os problemas que estão acontecendo aqui na minha internet, mas seguimos entregando para vocês um programa gravado, eu sei, mas que ainda assim é de informação sobre o nosso Verdão. Então já vai deixando o seu like aí no vídeo, já vai se inscrevendo no canal, ative o sininho, se puder se tornar apoiador, na descrição está o link de como fazer, com as instruções direitinho, tá? Então vamos chegando aí, pessoal, vamos para encerrando mais uma semana de Palmeiras, né? Uma semana que trouxe bastante alegria para o torcedor palmeirense com a conquista da Recopa Sul-Americana na última quarta-feira, e uma conquista que ainda está repercutindo, né? A gente sabe que o dia seguinte tem muita coisa legal para acompanhar, então eu trouxe um pouquinho das coisas que foram ditas ontem, e também um dado legal. Com essa conquista, o Gustavo Gomes se torna o estrangeiro com o maior número de títulos na história do Palmeiras ao conquistar seu sexto campeonato. Recapitulando quais foram: Brasileiro de 2018, a Libertadores 2020, Paulista 2020 e 2021, a Copa do Brasil de 2020, o Paulista de 2020 e a Recopa Sul-Americana de 2022. Então, o Gustavo Gomes ultrapassa o Arce, que era o detentor até então dos recordes, com 5 títulos, e se torna o estrangeiro com o maior número de títulos pelo Palmeiras. Lembrando que o Gustavo Gomes tem uma vantagem em cima do Arce, tem que ser dita, né? O Gustavo Gomes foi capitão, se não em todos os títulos, né? Mas sempre dividiu ali com o Felipe Melo essa posição de capitão. E agora na Recopa Sul-Americana foi a primeira vez que o Gustavo Gomes, como único capitão oficialmente da equipe, levantou a taça. Então, nosso zagueirão aí fazendo sua história, escrevendo suas páginas de glórias aí no Palmeiras. E é um jogador que deve ficar no Palmeiras por mais um bom tempo. Ele tem um carinho enorme pela instituição, pela torcida. É um jogador muito querido pela torcida também. Então, tem um jogador que tem tudo aí para ficar mais um tempão no Verdão, e é o que todos esperamos, né? Da mesma forma, ontem foi dia de entrevistas, né? E eu acho que a mais interessante foi a do goleiro Everton, que ele falou na TV Bandeirantes sobre a importância do Abel nesse time, na forma como o Abel convence os jogadores a fazer o lema dele, né, que vem sendo recentemente, que é fazer o que é preciso fazer e não o que a gente quer para continuar vencendo. E o Everton falou da dedicação da equipe para que isso seja concretizado, né? Então, muitas vezes o Palmeiras se sacrifica, né? Eu vou citar o exemplo aqui do Gustavo Scarpa, que é um jogador que pode jogar de meia, pode jogar de ponta, pode jogar de lateral esquerdo, dependendo do que for a vontade do Abel, ou do próprio Piquerez, que foi surpreendido pelo Abel ao ser escalado como zagueiro, né, na final da Libertadores, e foi lá, abraçou a ideia e comprou e fez uma boa partida naquela final. Então, assim, o Everton ressaltou o quanto que o trabalho do Palmeiras ele é bom por conta dessa ideia da comissão técnica do Abel Ferreira e como a equipe compra, né? Por exemplo, outra coisa importante que o Everton falou é que hoje ele é mais do que só um goleiro dentro de campo, né? Ele tenta também ser um treinador, porque, como ele ressaltou, o Abel sempre fala, inclusive eu vou mostrar daqui a pouco o vídeo do discurso do Abel após a conquista do título, e que tem um ponto interessante que fala assim, né, a ideia o time treina. Para quê? A parte de treinamento é responsabilidade do Abel. Mas quando chegar em campo, são os 11 que estiverem lá dentro que vão resolver. E que aí os 11 jogadores precisam tentar ser técnicos, tentar entender o que está acontecendo no jogo, para que eles consigam fazer os ajustes necessários, né? Então, o Abel prega muito isso. O Everton é uma das lideranças do elenco, um dos jogadores que trabalha muito essa parte de tentar ajudar, tentar resolver os problemas dentro do jogo, sem depender tanto assim do Abel durante a partida. Óbvio que o Abel é um cara que tem uma leitura legal e também fala bastante à beira do campo, mas é importante que os jogadores dentro do campo
tenham essa capacidade de entender e fazer as adaptações necessárias, né, para que o time continue vencendo, continue em alta. Bom, também quem esteve lá no Allianz Parque na quarta-feira e falou um pouquinho foi o ex-meio-campista Rivaldo, que tem uma passagem gloriosa também pelo Palmeiras e nunca escondeu que tem um carinho muito grande pelo time, né? O Rivaldo agradeceu bastante o Abel Ferreira por conta da sala do técnico português, está enchendo a sala de troféus do Palmeiras com mais títulos, né? Então o Rivaldo ressaltou isso daí, trouxe a gratidão dele e falou, né, da importância do que o Abel vem fazendo, vem deixando os técnicos portugueses em alta pelo mundo, mas principalmente aqui no Brasil a gente vê que há clubes que estão indo atrás de técnicos portugueses especificamente para tentar crescer, para tentar brigar por títulos. A gente vê o caso do Corinthians, né, que foi atrás do Vitor Pereira. Então, querendo ou não, Jorge Jesus e Abel Ferreira abriram portas que agora vão ser muito exploradas aí, não só pelos clubes brasileiros, mas também pelos técnicos portugueses, para tentar aí que encontraram no Brasil um novo mercado, né? Então, é interessante a declaração do Rivaldo nesse sentido, que mostra a visão também de alguém que esteve lá, alguém que já passou muito tempo na Europa, e então enxerga quanto que um trabalho bem feito aqui no Brasil pode repercutir lá fora. Então, é muito interessante. Para ainda encerrar, né, eu separei com essas quatro pequenas repercussões aí que aconteceram no dia de ontem, e aí hoje eu vou falar um pouquinho do que a Alicia Klein falou no programa no All News Sport, em que ela fala que, eu vou até ler aqui, vou só reproduzir verbalmente o que ela falou. Aquela conversa sobre o Palmeiras não ter repertório, que o Palmeiras é um time de um jogo só, eu acho que ela vai ficando cada vez mais difícil de defender, porque o Palmeiras tem um estilo de jogar. Praticamente todo treinador tem o esquema tático que ele prefere, mas o Palmeiras varia a sua maneira de jogar, as suas escolhas, a sua escalação, dependendo do adversário que ele enfrenta. E isso ficou muito claro até no próprio confronto contra o Atlético Paranaense. No jogo de ida e agora no jogo de volta. O Palmeiras jogou de uma maneira muito diferente, porque o Atlético Paranaense estava um pouco diferente e o Palmeiras se adaptou. Foi um Palmeiras muito mais ofensivo do que a gente costuma ver, e isso apareceu muito com a pressão no primeiro tempo, embora sem chutes a gol, e ainda mais o segundo tempo, uma forma mais efetiva, mais forte, quando o Palmeiras fez o gol. Então, assim, eu acho interessante o que a Alicia coloca aqui no comentário dela, na participação dela no All News Sport, porque a gente vê, eu vejo ainda, e eu sei que o Massini fala não alimente os animais, e eu acho que é uma coisa que vocês precisam seguir, mas eu, como profissional de jornalismo, que eu quero ser, eu tenho que estar ligado no que a imprensa em geral diz, mas também no que alguns torcedores do Palmeiras repercutem e dizem também, tá? Ainda tem gente no torcedor palmeirense que fala, o Abel não tem variação, é um time que só sabe jogar no contra-ataque. O Abel é um técnico retranqueiro. O Abel não sabe botar o time para atacar. Porque deu sorte. Porque não trouxe nada novo. E assim, gente, vamos lá. O Palmeiras na quarta-feira atacou muito. Foi um time que pressionou do começo até o fim. O Atlético Paranaense jogou mal, mas eu acredito muito, pelo que eu vi em campo, que se devia muito mais a uma postura da equipe do Palmeiras e uma imposição tática do Palmeiras na partida, sabe? Não foi só imposição técnica, não é só aquele time que é melhor e sai tocando a bola e vai envolvendo. Não, é um time que perdia a bola, sabia exatamente como precisava reagir para que não desse espaço para o adversário, para que não desse chances para o adversário chegar, sabe? Isso daí é treinamento. Mas era um time que atacou bastante, atacou muito. Então como é que o técnico é retranqueiro? Sabe? Como é que não tem repertório? Porque quando precisou defender, defendeu. Quando precisou atacar, atacou. É um técnico que tem repertório. Talvez falta uma peça ou outra ali para resolver os problemas, para concluir melhor as jogadas, sabe? Então, não é um caso de um treinador que está fazendo ali um trabalho meia boca, um trabalho porcaria. É um trabalho bom. É um trabalho muito bom. E o time do Palmeiras, antes da partida, a hora que eu vi a escalação, eu mandei para um grupo de amigos meus e falei, olha,
O Palmeiras vai atacar no 4-3-3 e variando para 4-1, 4-1 em alguns momentos da partida. Na defesa, vai se defender como um 4-4-2, às vezes um 4-4-3, ou um 5-3-2, um 4-5-1. E eu fui falando isso daí, o pessoal, e mandei depois. Isso porque não tem variação tática. O Palmeiras tem variação tática. Só que, e ela acontece dentro do próprio jogo, às vezes, sem o Abel falar nada, os jogadores já mudam a marcação, já mudam o esquema de jogo, sabe? Então, o Palmeiras é um time que tem muita variação tática, que tem muito repertório. Repertório para defender, repertório para atacar, variações, jeitos de jogar diferente, e tudo isso daí aparece em campo, né? E o Abel Ferreira, agora eu não sei, não lembro quem foi exatamente que disse isso, mas o Abel, acho que foi o próprio Everton, falou que o Abel Ferreira sempre tem um plano. Ele sempre se prepara muito bem para uma final, para um jogo decisivo, para um jogo importante. O Everton até comentou que o Palmeiras hoje entra mais tranquilo numa decisão, sabendo o que precisa fazer. E isso também passa pelo trabalho do treinador. O Abel Ferreira é um estudioso do futebol, sabe? Então, eu ouvi dizer que de torcedor palmeirense, tá? Porque eu vou ignorar um pouco a imprensa. A imprensa também fala essas coisas que eu vou dizer aqui, mas de torcedor palmeirense, de que o Abel não trouxe nada de novo, que o Abel Ferreira é retranqueiro, que o Abel Ferreira não sabe atacar, que o Abel Ferreira é isso, que o Abel Ferreira é aquilo. Óbvio que ele erra, e ele erra bastante, tá? E ele mesmo fala, eu erro muito, mas ele também acerta muito. Eu acho que, no geral, o acerto é muito. Os acertos são maiores que os erros. Não à toa, hoje ele é praticamente o ídolo, quase uma unanimidade dentro da torcida. Mas ainda aqui tem quem discorde. E para quem acha que o Abel Ferreira não trouxe nada de novo para o futebol brasileiro, eu quero que falem qual é o treinador que se debruça tanto em cima do adversário para estudar e para preparar um time para uma partida decisiva como o Abel faz. Porque vamos lá, Atlético Mineiro tem jogadores mais decisivos, elenco melhor, e o Abel Ferreira foi lá, estudou e parou o Atlético Mineiro. Certo? Flamengo tem um time melhor, o Palmeiras foi lá, se debruçou sobre o que precisava fazer e ganhou o título da Libertadores. Chelsea é um baita de um time, jogou muito para valer na final do Mundial. E o Abel Ferreira foi lá, estudou o Chelsea e arrumou uma forma de limitar as ações da equipe inglesa. E o Palmeiras pouco sofreu de finalizações diretas na partida. Então, assim, como que ele não traz nada de novo? Aí chega contra o Atlético Paranaense, quando todo mundo acha que ele vai escalar 3 volantes, ele escala 3 atacantes. Que ele ia botar o Veiga de novo de falso 9, como ele vinha fazendo nas últimas partidas, e aí ele vai lá e muda, e volta para um esquema que deu certo, e se prepara para enfrentar as duas linhas de quadro do Atlético Paranaense. Não traz nada de novo. Eu acho que o Brasil, eu tenho 34 anos de idade, eu acompanho futebol desde 1993, são as primeiras lembranças que eu tenho, sabe? Eu sou um torcedor privilegiado de ter vivido 1993 acompanhando o futebol já. Eu tinha 6 anos de idade, mas eu lembro da final do Paulista. Eu lembro de 94, sabe? No 1996. Eu lembro do gol do Kleber até hoje, o que eu estava fazendo no gol do Kleber, quando o Palmeiras faz o segundo gol em cima do Santos, levanta e conquista o Campeonato Paulista de 96. Então, todas essas. Eu tenho uma história no futebol assim de acompanhar e viver o futebol muito longa. E é uma das coisas que eu sempre escuto o pessoal falar é que o time precisa ter padrão tático, precisa ter um esquema definido e não pode ficar mudando muito, porque senão os jogadores não vão saber o que fazer e tal. E aí o futebol europeu, variações táticas o tempo inteiro. Padrão definido na Europa, depende de cada jogo. Você vê um time como o Chelsea, que quando joga contra as equipes menores tem que atacar e tem padrão de jogo para atacar, e quando joga contra um Liverpool, joga contra o City, é o time que mais se defende do que ataca, e tem padrão de jogo, tem um padrão defensivo muito bom. Então, o Abel está trazendo essa revolução do futebol para o futebol brasileiro, de você pensar melhor o jogo, de você se preparar para todas as alternativas, se preparar para atacar, para defender, se preparar para uma final, para uma decisão, se preparar para um jogo comum. Tá aí a oportunidade.
E aí eu não falo só para o palmeirense, mas para todo mundo que gosta de futebol. Tá aí uma oportunidade para a gente crescer, para a gente voltar a ser protagonista no futebol mundial, para a gente voltar a ter técnicos que sejam protagonistas. Que não fiquem só, o meu time joga no esquema 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1. Esquece o que é desenho tático, as figurinhas ali desenhadas bonitinhas, avaliem o campo, avaliem a preparação do jogo, o que cada jogador precisa fazer, a consciência tática. Não trouxe nada de novo? Certeza disso? Então, eu sei que eu não sou muito de dar comentários aqui, mas é porque ontem eu fiquei acompanhando um pouco os palmeirenses e parte da imprensa falando algumas coisas, e eu já tinha que falar, porque se fosse a parte da imprensa, eu ignorava. O problema é que o torcedor às vezes repete essas questões, então precisava trazer um pouquinho aqui essa minha reflexão. Peço desculpa se alguém não concorda, mas vamos em frente, né? Bom, antes da gente dar sequência aqui no programa, eu vou falar um pouquinho do nosso parceiro, o OneFootball. O OneFootball é o melhor aplicativo para o torcedor que ama futebol. Tá? Se você vivencia futebol, é fanático, você não pode não ter esse aplicativo instalado no seu celular. Você tem tudo sobre o futebol nele. Notícias sobre o seu time do coração, sobre as principais ligas, sobre os campeonatos mais importantes, notícias sobre os campeonatos internacionais, informações sobre estatísticas, os elencos, a temporada do time, quais são os próximos jogos, estatísticas dos jogos, conteúdo exclusivo e muito mais. Só você selecionar seu time do coração lá e você vai receber tudo sobre esse time, e você pode selecionar mais de um, você pode ficar sabendo de todos os times, você pode saber tudo sobre futebol nesse aplicativo, certo? O que fazer para baixar? Só apontar o celular aqui para esse QR Code, e aí você vai ser direcionado para a loja de aplicativos e poderá fazer o download do OneFootball. Ou então, se você preferir, tem um link aqui na descrição, só clicar nele e você vai ser direcionado para a loja de aplicativos para poder baixar o OneFootball, certo? O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol e é o torcedor, é o melhor amigo do torcedor apaixonado, beleza? Bom, o Palmeiras divulgou o vídeo aí do discurso do Abel Ferreira no vestiário após a partida, e eu acho muito legal a gente acompanhar aqui para ver como que é interessante a forma como ele lida com esse elenco, beleza? Dar-vos parabéns, fizeram um jogo brutal, vou dizer outra coisa, brutal, foram consistentes. Falei-vos aqui ao intervalo, se vocês mantiverem o ritmo, mais a maltinha que entrou, vocês são fodidos, é uma equipa intensa, é uma equipa chata, é uma equipa que joga, é uma equipa que cria, passou por se criar 20, nós criamos 20, rematamos 27, finalizamos 27 vezes. No futebol ganhamos todos, no futebol ganhamos como equipa, e hoje com a vossa qualidade, com o vosso mérito, com a vossa entrega, 100%, 110% focados no presente, no aqui e no agora, e de forma justa, de forma categórica, continuamos a fazer história. Vejam o vosso trajeto, vejam, não sei, o Everton, que idade é que tem o Everton? 34. Começou a ganhar títulos com que idade? 30. Com 30. Há aqui meninos que têm 18 ou 20, já têm 5. Certo, menino? Ele só começou a ganhar, andou a escavar este tempo todo. Tumbas, começou a ganhar aos 30. E a vida é isto, vamos, é como um martelo. Vai haver momentos de turbulência, momentos de dificuldade. Vou jogar hoje, amanhã não jogo, mas a gente tem que continuar, persistir e insistir até conseguir. E se me perguntam se estava nos meus sonhos atravessar o Atlântico e vir para aqui disputar, vocês foram 9, eu disputei 8. Eu pagava, assim, quanto é que custa para eu lá ir fazer isso? Eu pagava, só que eu não sabia. Mas habituem-se com este hábito da excelência, habituem-se. E isso requer, vamos celebrar sim, mas lembrem-se nos momentos de derrota também. Vamos celebrar sim. Amanhã é para celebrar, hoje é para celebrar. É para termos orgulho de nós próprios, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso empenho. Ok? É para ter orgulho. Mas isto também nos traz responsabilidade. E só conheço uma forma, como vocês, é trabalhar cada vez mais e melhor. Eu para treinar e para jogar nesta intensidade, eu tenho que treinar a intensidade. Deixem que nós gerimos o treino. Nós, treinadores, gerimos. Vocês só têm que treinar no máximo. Ok? E depois, coletivamente, vocês resolvem os problemas lá dentro.
Vocês têm 5, nós temos 4, chegamos depois. 9 finais em um ano e qualquer coisa certo, 9 finais. 9. Isto tem que nos encher de orgulho e de responsabilidade. Ok, galera? A todos nós. Mais uma vez, parabéns pelo jogo. Jogo brutal, consistente, intenso e, mais uma vez, são dignos e merecedores do trabalho que fizeram deste troféu. Ok, galera? Mais uma vez, muitos parabéns a todos. Muito bem, então deu para ver aí como essa questão do treinamento é intenso para o time estar preparado para o jogo. Ela faz a diferença, né? E para encerrar sobre essa partida aí contra o Atlético Paranaense, trazer aqui como é que foi a preparação, né? A motivação do elenco ali no vestiário. Os jogadores receberam um quadro em que tinha uma foto ao lado de um espelho. E aí tinha a seguinte frase, né? Aliás, pedia para primeiro olhar para a foto, depois para olhar o espelho, e a frase: o que dirias a este jovem sonhador para o jogo de hoje? Então é interessante como a equipe, a comissão técnica do Palmeiras trabalha sempre para tentar arrumar uma forma de motivar esses jogadores, e sempre uma forma diferente, e sempre uma forma eficaz, né? Então, muito interessante. Bom, seguindo aqui, eu vou comentar rapidamente essa questão aqui, tá? Ontem foi anunciada a saída do Olivério Júnior da área de comunicação do Palmeiras, após muita polêmica, após muita pressão por parte da torcida, por parte de conselheiros. A Leila Pereira estava ficando cada vez mais isolada, até dentro do clube. A Mancha Verde, apoiadora da Leila, durante muito tempo, vinha cobrando de uma forma equilibrada por um tempo, mas recentemente rompeu com a Leila e na partida de quarta-feira se fez muita pressão. Chegou até a falar que a Leila Pereira não era a dona do Verdão, né? Então, um discurso forte. E com isso, a situação do Olivério ficou cada vez mais insustentável dentro do Palmeiras e ele foi afastado ontem, saiu, anunciou sua saída. E a promoção, e aí eu vou pedir até desculpa, porque o sobrenome do Fernão é bem difícil de falar, tá? Mas a promoção do Fernando Ketelucci, se não for assim, peço desculpa a ele, peço desculpa para quem saiba falar o nome dele, é bem complicado. Mas o Fernão, ele foi contratado em 2017 para ser editor da revista do Palmeiras, e desde então vem conseguindo subir, ganhar importância dentro da área de comunicação do Palmeiras. Eu já tive contato com o Fernão ano passado, uma ação que foi feita pelo Palmeiras e eu tive a oportunidade de participar, e ele é um cara muito focado, muito gente boa, muito do bem, acredito, e é um excelente profissional, acredito que vai fazer um trabalho espetacular aí à frente do Palmeiras, desejo todo o sucesso a ele, agora sim um palmeirense na frente da área de comunicação. Então, a pressão em cima da diretoria tende a diminuir e os palmeirenses agora, vou até pedir para vocês, gente, vamos dar uma aliviada também agora nas pressões e vamos voltar a apoiar integralmente esse time. E agora que o Fernão está eu não vou conseguir falar sobre o nome dele, peço desculpas, mas o Fernão está à frente da área de comunicação do Palmeiras, então toda a sorte do mundo para ele, que o trabalho dele seja espetacular à frente do Palmeiras, certo? Bom, o Palmeiras não treinou ontem, teve um dia de folga, com exceção do jogador Luan. O zagueiro que está lesionado, está tratando de uma lesão, esteve na academia de futebol, fazendo trabalhos de recuperação física, trabalho de fisioterapia, para tentar voltar o quanto antes, né? O Palmeiras aí vai ter uma sequência muito dura e um eventual problema aí que eu já falo na sequência do Campeonato Paulista, então é importante que o Luan esteja trabalhando firme e forte para voltar o quanto antes, né? Hoje, às 10 horas da manhã, o Palmeiras treinou, fez o treinamento, como eu sempre falo, infelizmente pelo horário do programa aqui, não tenho como passar as informações do treinamento, mas sempre que tivermos, a gente traz aqui tudo que é informação. Mas a equipe fez o primeiro treinamento para a partida contra o Guarani. Muito provavelmente os titulares na partida contra o Atlético não vão participar de atividades no campo. Vai ser só um trabalho regenerativo para eles.
e o Palmeiras treinará com os seus reservas. A tendência é que vá um time misto, mais reserva aí contra o Guarani, que alguns titulares sejam preservados. Pode ser que Gustavo Scarpa e Gabriel Menino apareçam aí, talvez como titulares, talvez no banco de reserva, mas podem voltar aí a estar, a jogar pelo Palmeiras nessa partida contra o Guarani. E a partida contra o Guarani domingo, às 4 da tarde, que já tem ingressos à disposição, tá, pessoal? Ainda tem ingressos disponíveis para a partida. Abre uma sequência de jogos duros que o Palmeiras terá pela frente aí na sequência do Campeonato Paulista. Como eu já falei ontem, será, após o Guarani, São Paulo no Morumbi, Santos no Allianz Parque, Corinthians no Allianz Parque e Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, além da fase final do Campeonato Paulista, quartas de final, semifinal e a primeira partida da final, que essas partidas coincidem com uma data FIFA e que o Palmeiras pode perder alguns dos seus jogadores, o Everton, Gustavo Gomes, Kusevich, o Piquerez, eventualmente torcemos para que não, mas Rafael Veiga e Danilo são jogadores que estão ali na mira do Tite, no radar da seleção brasileira. Então a gente torce para que esses jogadores não tenham esse problema, não tenham essa ausência, não sejam convocados, porém o Palmeiras terá que lidar com essas ausências numa fase decisiva do Campeonato Paulista. Então é uma sequência dura, uma sequência importante para que defina a classificação da equipe, defina de preferência a vantagem de jogar a semifinal e a final em casa, as quartas de final também, mas acho que principalmente semifinal e final, que tende a ser jogos contra as equipes mais fortes. E aí preparar também alternativas para esses jogadores. Então acho que o Jorge pode ganhar algumas oportunidades aí nesses jogos, pensando que o Piquerez pode não estar disponível. O Luan precisa retornar o quanto antes para poder fazer dupla ali com o Murilo durante o período de afastamento do Gustavo Gomes por convocações. Então é importante que o Palmeiras tenha essas alternativas e os jogos agora. Esse jogo contra o Guarani será muito importante para isso e a sequência também. Certo? Então, são partidas difíceis. A tendência é que o Palmeiras tenha bastante complicações aí na fase final sem seus principais jogadores, mas dá para seguir, dá para pensar, dá para acreditar que o Palmeiras vai ter bastante sucesso no Campeonato Paulista daqui para frente, tá? Então, treinamentos amanhã às 4 da tarde para poder fazer a preparação final e definir o time que vai enfrentar o Guarani. Jogo no domingo às 4 horas da tarde, certo? Também tem jogo hoje no Allianz Parque, hein? Quem quiser acompanhar a estreia do Palmeiras no futebol do Campeonato Brasileiro Feminino, tá disponíveis ingressos, tá? R$30 setor leste. O Palmeiras, que é um time que é considerado das potências do futebol feminino atualmente, é o atual vice-campeão brasileiro, não ganhou, um dos motivos por qual não conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro do ano passado foi porque perdeu a Bia Zanerato na fase final, ali no mata-mata, e a Bia Zanerato, que estava por empréstimo no Palmeiras, e infelizmente ela teve que retornar para o time dela na China, mas agora ela está de volta ao Verdão, e além dela tem um outro reforço de peso, que é a Andressinha, meia-campista ex-Corinthians. Então o Palmeiras tem boas chances aí de fazer mais um papel excelente, uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro Feminino, e quem sabe conquistar o primeiro título, tirar a hegemonia que o Corinthians tem. Eu acho que o Palmeiras tem um time que tem totais condições de bater de frente a frente com o Corinthians hoje, tá? Acho que aquela partida na Supercopa do Brasil feminina que o Corinthians ganhou com certa facilidade não reflete a força, a diferença entre as equipes, porque naquela partida o Palmeiras estava muito desfalcado pela Covid, inclusive a Bia Zanerato não estava à disposição. Então agora, com o time completo, tem tudo para fazer um bom Campeonato Brasileiro Feminino, a começar hoje na estreia contra o Atlético Mineiro, que tende a ser não tem o mesmo nível do Palmeiras e tende a ser uma vitória do Verdão na estreia do Campeonato Feminino, certo? Então aí, quem quiser, tiver interesse, R$30 os ingressos, Central Leste disponível, vão lá, quem não tiver nada para fazer essa sexta-feira, tiver condições de assistir, vai que vale a pena. A equipe feminina do Palmeiras promete muito essa temporada, certo? Bom, eu vou só, antes de encerrar aqui o programa,
e partimos para o final de semana, aproveitar o final de semana, descansar. Eu falei ontem sobre o campeonato, sobre a Copa Libertadores, que faltava a definição de uma partida, né? E ontem o Olímpia empatou fora de casa contra o Atlético Nacional da Colômbia e avançou para a terceira fase da pré-Libertadores. O adversário do Olímpia será o Fluminense. Então, aí duas equipes que têm. O Fluminense até tem uma final de Libertadores, perdeu para a LDU. O Olímpia é tricampeão. Então, são equipes que têm certo histórico na competição. Só uma delas vai avançar e ir para a fase de grupos que pode cair no grupo do Verdão, né? Então, só para repassar aqui, os confrontos dessa terceira fase serão entre Fluminense e Olímpia do Paraguai, Everton do Chile contra Estudiantes da Argentina, Universidade de Quito do Equador contra The Strongest da Bolívia e América Mineiro contra Barcelona de Guayaquil, equipe equatoriana, do estádio onde será a final da próxima Libertadores, certo? Além disso, ontem foi um dia essa semana foi uma semana ruim para o futebol gaúcho na Copa do Brasil, né? Copa do Brasil que o Palmeiras entra na terceira fase e não terá a chance de enfrentar o Grêmio nessa temporada, porque o Grêmio caiu na terça-feira contra o Mirassol. O Mirassol tem uma equipe boa, era treinada pelo Eduardo Batista, que agora está indo para o Juventude. Então o Mirassol conseguiu aí uma façanha de eliminar o Grêmio. E ontem o Globo do Rio Grande do Norte eliminou o Internacional, essas duas grandes zebras da primeira fase da Copa do Brasil, né? Duas equipes que têm tradição, têm títulos na história da Copa do Brasil e que não vão estar disputando o título de 2022. Então, são dois rivais a menos para o Verdão nessa disputa. Além disso, um outro campeão de Copa do Brasil que já está fora é o Sport, caiu para o Altos do Piauí. Então a gente vai vendo os campeões ficando pelo caminho e o Palmeiras, que estreia apenas na terceira fase, já vai vendo aí que vai vendo afunilar o hall de equipes que pode enfrentar aí na terceira fase da Copa do Brasil. Terceira fase que vai ser disputada aí meados de abril, começo de maio, tá? E o Palmeiras, lembrando que está entre uma das 12, o Palmeiras é uma das 12 equipes que já estão classificados diretamente para a terceira fase da Copa do Brasil. A segunda fase vai ser disputada agora na metade de março, final e comecinho de abril, e vai reunir as 40 equipes que passaram pela primeira fase para definir as 20 que se juntam ali na terceira fase, as 12 já pré-classificadas. Certo? Bom, pessoal, agradecer aí a audiência de vocês. Lembrando, deixem like aqui no vídeo, tá? Você é inscrito no canal? Ativou o sininho? Legal, não é? Pô, vamos se inscrever no canal, vamos ativar o sininho. Chegamos a 27.500 inscritos no canal, mas queremos mais. Quem sabe chegar aí a 28 mil em 2 semanas, né? Se você chamar um amigo seu que gosta do Palmeiras, que gosta do futebol, para se inscrever no canal e acompanhar aqui os nossos vídeos, já vai ajudar muito, tá? Então, não se esqueça de compartilhar também, de fazer como o Massini fala, aquela fofoca do bem, e de trazer mais pessoas para acompanhar esse conteúdo que nós produzimos aqui. Como eu sempre falo, a melhor forma do palmeirense se ficar bem informado sobre o seu time é através da mídia palestrina, através da mídia alternativa palmeirense, tá? Porque a gente sabe que na imprensa tradicional a gente tem que competir por espaço contra outras equipes e às vezes a divisão nem sempre é a mais justa. Então, para você acompanhar o tudo do Verdão, privilegie e incentive as mídias palestrinas, tá? Então, não só a gente aqui, mas também diversos outros canais. Hoje, à 13h, tem o Tuti na área, né, dos nossos amigos do pessoal do Tuti Palestra. Então, acompanhe lá essa galera que vale a pena, sempre incentivando a mídia palestrina, tá? E sempre que se você tiver condições, sempre que tiver condições de contribuir financeiramente com o canal, torne-se um apoiador, que aqui no canal, aqui na descrição, tem como fazer isso daí, tá? E aí uma das vantagens que você pode ter é participar, por exemplo, da live dos apoiadores, que terá hoje às 8 horas da noite, aqui no canal do Massini, quando ele chama alguns apoiadores do canal para comentar a semana do Palmeiras, comentar as principais notícias. Certamente hoje vai ter repercussão aí ainda da final da Recopa Sul-Americana, pode ser que fale aí da questão do Oliveira, não sei, não tenho a pauta do programa, mas participem, se tornem apoiadores e ganhem a oportunidade de participar desses programas do Verdão, certo? Então, agradeço aí a todo mundo que acompanhou até aqui, novamente pedindo para deixar o like e se inscrever no canal, e a gente se vê
na próxima semana, se Deus quiser, com mais notícias boas do Verdão. Então, seguimos adiante e que venham contratações que venham ser reforços, certo? Grande abraço a todos e até a semana que vem. Bom final de semana.